Abra, por favor, Oséias, capítulo de número 13, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Senhor. Clamamos a ti, te pedimos para que o teu Espírito Santo venha nos iluminar. Eu, Deus, como mensageiro dessa noite, eu te peço para que o Senhor venha me ajudar. Que não haja espaço, Deus, para a vaidade, para a vanglória, mas que haja espaço apenas para a tua unção, para o ministrar, Senhor, da tua palavra. E também peço, Deus, para que o mesmo Espírito venha estar atuando agora no coração e na mente de cada um que me escuta. Deus, porque sem a iluminação do teu Espírito Santo é impossível, Deus, compreender a tua verdade e te obedecer. Nos ajuda, nos ensina nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, como eu bem disse, nessa noite eu estarei pregando a respeito da fidelidade de Deus. E falar sobre fidelidade no nosso tempo é um pouquinho difícil. É difícil porque todo mundo conheceu alguém infiel. Eu posso até afirmar que se alguém não conheceu alguém infiel, alguém aqui que está me ouvindo já deve ter agido com infidelidade na vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? O conceito de fidelidade hoje é um pouco deturpado. As pessoas, muita gente, vamos dizer assim, acredita que é impossível encontrar uma pessoa verdadeiramente fiel. Pessoas foram traídas, pessoas foram, depois de anos e anos em uma empresa, foram mandadas embora, pessoas foram enganadas em seus negócios por sócios, por parceiros. Então, nós percebemos que esse conceito de fidelidade, quando falamos e olhamos para o mundo que vivemos, as relações que existem, observamos que há muita infidelidade nesse mundo e há muita infidelidade em nós também. Por vezes, nós também nos tornamos os infiéis. O texto de Oséias, não apenas esse texto que eu li no capítulo 13, os versos 5 e 6, mas todo o livro de Oséias, ele vai falar a respeito de fidelidade, da fidelidade de Deus, mas também sobre a infidelidade do povo de Deus. É importante dizer que o livro de Oséias, ele é um daqueles que a gente chama de livros dos profetas menores, não é porque são de pouca importância ou de pouca relevância, é porque os seus escritos são bem pequenos, bem reduzidos em comparação aos livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, livros como de Oséias, de Jonas, de Naum, de Abacuque, pela sua porção ser bem pequena, nós os chamamos de livros dos profetas menores. Outra coisa interessante a dizer é que a mensagem do profeta está sendo dirigida ao reino do norte, ao reino de Israel. O que a gente quer dizer com isso? Nesse momento em que Oséias está proclamando a tua mensagem, está chamando o povo a um renovo da aliança com Deus, nesse momento o reino de Israel já estava dividido. Como assim, Paulo? Vale dizer que o primeiro rei da nação de Israel foi o rei Saul. O segundo foi o rei Davi, que todo mundo conhece. Aquele que venceu Golias, o grande, o gigante. Depois de Davi, reina o seu filho Salomão. Acontece que o reinado, os últimos anos, a última fase do reinado de Salomão, ele não foi tão legal assim. É importante dizer que o reino unido estava prosperando, mas estava prosperando à custa do povo. O povo estava pagando pesadíssimos impostos. Quando Salomão morre, entra em cena o filho de Salomão chamado Roboão. Roboão, ele toma conselhos com pessoas da sua idade, com pessoas que não compreendiam a realidade da nação. E Roboão, ele toma uma atitude totalmente equivocada e errada. Ao invés de ele amenizar o jugo do povo, ele impõe um maior jugo, um maior peso e passa a cobrar impostos muitos e muitos maiores, encurtando a história. Acontece uma rebelião, uma revolta, onde 10 tribos abandonam o rei Roboão, filho de Salomão, e passam a se chamar de Reino do Norte, o reino de Israel com a sua capital em Samaria. O reino do sul ficou com Judá e também Benjamim. Posto isso, é importante dizer que Oséias ele está pregando para o reino do norte, para o reino de Israel que tinha a capital em Samaria. Um reino que estava muito bem, muito próspero. Jeroboão, ele nas suas artimanhas, ele conseguiu fazer com que a nação prosperasse e muito, mas uma prosperidade falsa, uma prosperidade mentirosa. Era tudo que eles faziam e viviam. Eles estavam crescendo, mas sem o favor de Deus.
E Deus ele começa a conclamar o povo a uma volta, a um resgate de intimidade. Só que o povo estava muito e muito perdido na sua vida. Perdido em meio a uma prosperidade muito grande. E afundado nessa prosperidade vazia, o povo se tornou esquecido, vamos dizer assim. Esquecido a ponto de não perceber que era Deus quem sempre sustentou aquele povo. O povo se distanciou muito de Deus, ao ponto de o próprio Deus dizer o seguinte: olha só, a nação de Israel é como uma prostituta. No nome ela me serve, no nome ela é minha, mas a nação já não pertence mais a mim. Ela diz que me serve, mas está muito e muito distante de mim. Ela tem alianças com outros deuses, alianças com outras nações. Ela confia mais nela mesma e nas suas alianças do que em mim. Esse relacionamento da nação de Israel com Deus nesse momento era uma relação de prostituição, vamos dizer assim. E era uma prostituição tão aguda, uma prostituição moral, espiritual tão aguda, que Deus ele chama Oséias, chama o profeta Oséias e dá um encargo a Oséias, dá uma mensagem àquele homem. E a mensagem era tão pesada e tão firme que Deus ele faz o seguinte: olha só, para você compreender a mensagem que eu estou te dando, para você falar ao povo e para que o povo venha compreender de forma mais clara a sua situação, Oséias, vai, se casa com uma mulher prostituta, se casa com ela, porque através dessa tua relação com essa mulher, você vai compreender o que eu estou sentindo em relação ao povo. Então, Oséias, ele é aquele profeta em que casa com uma prostituta e vê inúmeras vezes a sua mulher, Gomer, a sua mulher traí-lo constantemente, mesmo Oséias sendo um bom marido, mesmo Oséias suprindo em todas as necessidades daquela mulher, aquela mulher parece que ela ignora Oséias e vai em busca dos seus amantes. O registro detalhado você encontra em todos os capítulos de Oséias sobre essa relação entre Oséias e sua mulher Gomer. Essa relação em que um homem está completamente desesperado por amar essa mulher, disposto a sempre a resgatá-la, só que aquela mulher ela é incapaz de reconhecer o favor e o amor e o cuidado do seu marido. E a partir desse relacionamento entre Oséias e sua mulher, Deus ele revela como estava a condição do relacionamento entre ele e o seu povo. O povo de Deus se tornou infiel, muito infiel. Só que a despeito da infidelidade de Deus, da infidelidade do povo de Deus, nós vemos que Deus, ele sempre permaneceu fiel à sua aliança e à sua promessa. Não que Deus ele tolerasse pecado, não. Deus sempre agiu com justiça e juízo em relação ao pecado, em relação ao pecador, mas Deus, ele sempre se manteve fiel à sua aliança e à sua promessa. Deus, ele é fiel. O que o apóstolo Paulo ele vai dizer depois em uma de suas cartas, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. E é sobre a fidelidade de Deus que eu quero falar com você nesses poucos minutos. Deus ele é fiel, mas para compreendermos a fidelidade de Deus, precisamos destacar três coisas, três pontos que o livro de Oséias nos ensina. Primeira coisa que precisamos compreender é a infidelidade do homem em relação a Deus. Por toda a narrativa bíblica, por toda a história da Bíblia, nós vemos constantemente a nação de Israel frustrando, vamos dizer assim, a si mesmo. Uma nação que foi sempre beneficiada, uma nação que sempre foi tida como a menina dos olhos do Senhor, uma nação que foi coberta por cuidados, uma nação sendo o alvo, né, do constante amor de Deus. A gente percebe que desde o início essa nação, ela se mostra incapaz de permanecer fiel à aliança, de permanecer fiel ao concerto. E independente da fase, independente do momento, seja no Egito, seja no deserto, seja na terra de Canaã, seja no período dos juízes, no período dos sacerdotes, ali na transição, seja no período da monarquia dos reis, mesmo com tantos profetas e profetas se levantando e clamando ao povo para que eles voltem de volta para Deus, nós vemos que Israel, ela era incapaz de viver uma vida de constante obediência e fidelidade a Deus. É interessante dizer que essa infidelidade constante que vemos na história de Israel é vestígio da queda que ocorreu lá no Éden.
desde o Éden, nós vemos como o ser humano ele é incapaz de, por si mesmo, ser fiel a Deus, ser obediente a Deus. Nós vemos desde o Éden, desde o engano de Satanás, como o ser humano ele é suscetível e facilmente ele vai atrás de propostas, de projetos melhores, de seduções, de tentações. Desde a queda de Adão, fica revelado para todos nós que a natureza humana ela é suscetível à infidelidade, ao pecado, ao erro. É interessante nós falarmos sobre a infidelidade, porque a infidelidade de Israel ela tem várias faces, né? Vários rostos. Nós observamos a infidelidade de Israel na sua incapacidade de perceber que era Deus quem a sustentava. Nós vemos que a nação de Israel ela se tornou tão distante de Deus que ela passou a não mais enxergar o cuidado de Deus em sua vida. Aí eu já chamo para você que está me escutando. Temos que avaliar sempre a nossa fidelidade, e uma das marcas da fidelidade de alguém ao Senhor é o reconhecimento de que Deus está sempre cuidando da gente. Deus ele sempre cuida e precisamos reconhecer isso. A infidelidade de Israel também se revelou na sua prepotência de ser autossuficiente. Israel ela passou a acreditar que ela conseguia viver por si mesma. Olha, eu não preciso tanto de Deus assim. Com os meus projetos, com as minhas amizades, com as minhas alianças, eu consigo viver e viver bem. Olha, eu estou prosperando. O que eu quero de melhor? Olha como eu tenho prosperado. Veja se isso não é sinal da bênção de Deus. E em que lugar da Bíblia está descrito que toda prosperidade é sinal da bênção de Deus? Em que lugar da Bíblia está registrado isso? De que toda prosperidade é sinal da aprovação do Senhor? A nação de Israel ela está sendo iludida. E eu já caminho para o segundo ponto. É importante entendermos a ilusão de uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida de constante ilusão. Israel, ela começou a conseguir muitas e muitas coisas, ser beneficiada pelas suas alianças políticas, militares, e ela foi prosperando, crescendo, sendo abençoada, só que ela ensoberbeceu-se. E nessa soberba aguda, ela passou a enxergar a si mesmo como uma nação meio sem propósito, como uma nação sem sentido. Ela começou a buscar tanto fora de Deus a solução para a tua vida, que ela começou a enxergar um vazio por não conseguir encontrar fora de Deus algo que desse valor à sua vida. Só que essa vida de ilusão era tão forte, era tão firme, que Israel não conseguia ter a noção de que ela precisava novamente conhecer ao Senhor. É nesse contexto que Deus ele dá uma das palavras mais duras pela boca de um profeta. Foi quando Deus ele usa Oséias para dizer o seguinte: olha só, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A nação estava muito longe de Deus. E quando Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias está indo primeiramente nos sacerdotes da nação. Os sacerdotes estavam envolvidos em tantos outros negócios, numa vida corrupta, numa vida de imoralidade, que o principal que o sacerdote deveria fazer, ele não estava fazendo. O sacerdote, ele mesmo tinha se esquecido da lei de Deus. Ele não buscava mais ao Senhor, ele não clamava mais a Deus. E Oséias vai dizer, assim como é o sacerdote, assim é o povo. O povo ele acaba espelhando o sacerdote, a condição do sacerdote. O sacerdote começou a ocultar a palavra de Deus ao povo. E o povo começou a se perder, a não ter mais conhecimento de Deus. Mas é interessante que nessa falta de conhecimento de Deus, minha irmã e meu irmão, o povo ele não deixou de fazer sacrifício, oferta. O culto continuava acontecendo. Oferta acontecia, culto acontecia, holocausto, sacrifício. E Deus ele usa Oséias para dizer algo que tem que também servir de alerta aos nossos corações. Olha só, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. O que eu quero é conhecimento de mim e não as ofertas. Mais do que oferecer coisas a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Mais do que querer coisas de Deus, nós precisamos buscá-lo. O povo de Israel passou a viver uma vida de ilusão, uma vida onde estava muito apegada às coisas de Deus e pouco apegada ao próprio Deus. Deus
ela era tratado como um marido traído, como alguém que mantinha a relação firme, mantinha a aliança de pé, só que a nação, muitas e muitas vezes, e recorrentes vezes, se afastava de Deus, virava as costas para Deus. Falei sobre a infidelidade do homem a Deus, falei sobre a ilusão dessa vida sem Deus, só que por toda a Bíblia, e de uma forma clara aqui no livro de Oséias, fica claro para nós sobre o amor persistente de Deus. O amor persistente de Deus. Oséias, ele ouvindo a voz de Deus, o direcionamento de Deus, ele por vezes, inúmeras vezes, ele resgatava a sua mulher de volta para si. Mesmo a despeito de suas inúmeras traições, Oséias, ele buscava de volta Gomer para si, revelando o seu amor incondicional, que era a expressão do amor de Deus. Um amor persistente, um amor benevolente, um amor fiel. O amor de Deus sempre vai envolver um convite ao arrependimento e uma mensagem de restauração. Deus, ele sempre vai nos convocar a um arrependimento sincero e a uma restauração. Sempre há uma restauração quando nós nos aproximamos de Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que te ama, ele sempre te convida ao arrependimento. Ele sempre vai te mostrar que há um caminho de restauração. Você pode às vezes olhar para a tua vida e pensar quantas vezes você foi infiel a Deus. Quantas vezes você virou as costas para Deus. Quantas vezes você pensou que quem mantém você de pé e a tua família de pé é você. Mas eu venho aqui para dizer que é o amor persistente de Deus que faz com que você ainda esteja de pé. É esse amor inexplicável, é esse amor, vamos dizer assim, ciumento, que faz com que você permaneça de pé. Você não está lançado à própria sorte e você também não está vivendo às suas custas. Deus, ele está te sustentando. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que ao olhar para tantos e tantos fracassos de Israel, ao olhar essa infidelidade recorrente de Israel, eu não quero, minha irmã e meu irmão, que você olhe para essas histórias que você lê tanto na Bíblia e pense, olha, que nação ruim, que povo rebelde. A mensagem da Bíblia, a Bíblia está registrada e o objetivo não é esse. Essas recorrentes recaídas de Israel, essa infidelidade persistente de Israel, ela não é para que você venha ler, ouvir sobre isso e pensar, nossa, que nação rebelde, que povo de dura cerviz. Não, essa mensagem está registrada para mostrar como você é. Como você é. A Bíblia retrata a história de Israel para mostrar como o ser humano ele é suscetível ao pecado e à infidelidade. Para mostrar como eu e você não temos condição de, pelas nossas próprias forças, sermos fiéis a Deus. De como nós estamos tão cheios de pecado que não conseguimos estar perto de Deus por nós mesmos. É apenas uma intervenção, uma iniciativa de Deus, um resgate de Deus para nos atrair a Ele. Somos como Israel. Eu e você somos como essa nação. Uma nação coberta de amor, coberta de favor, de bênção, mas que por vezes acha que aquilo que temos veio pelas nossas próprias forças, que as nossas conquistas são pelos nossos próprios méritos, e muitas vezes não enxergamos a boa mão de Deus, não enxergamos a dádiva de Deus, não enxergamos o milagre de Deus agindo em nós. Muitas e muitas vezes declaramos que recebemos o que temos porque nós merecemos e não compreendemos que é a fidelidade de Deus agindo, mesmo no meio da nossa infidelidade. A história de Israel é a nossa história. É a nossa história. Vem nos mostrar que nós somos constantemente infiéis e que a nossa fidelidade a Deus só é possível primeiro porque um dia Ele enviou o teu Filho Jesus. E ao enviar o teu Filho Jesus, aqueles que creem no nome do Cristo, que creem no nome de Jesus, são justificados. Ou seja, têm acesso a Deus. Todo o nosso pecado recai sobre Cristo e toda a sua justiça, toda a sua obediência, toda a sua harmonia em relação ao Pai recai sobre nós, nos veste. Então podemos nos achegar a Deus porque Ele se achegou a nós através do teu Filho Jesus. E podemos permanecer fiéis a Ele porque no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo
entra em nós, habita em nós. E é esse Santo Espírito de Deus que nos dá toda a capacidade de ser fiel e obediente ao Senhor. Você não é fiel, você não é obediente ao Senhor porque você é bonzinho, porque você é um crente legal. Não, é porque o Espírito Santo está na tua vida, agindo na tua vida, fazendo com que frutos do Espírito frutifiquem cada vez mais. Eu chamo você que ainda não serve a Deus e que vive uma vida de pretensa autossuficiência, mas que essa autossuficiência está se revelando numa vida de ilusão. Eu convido você a aceitar Jesus Cristo. A Bíblia está, desde o seu primeiro livro, registrando como essa vida de distanciamento de Deus, de aparente prosperidade, as coisas parecem que estão indo de vento em popa, cada vez melhor, sem Deus. Tudo isso se mostra ilusão, tudo isso se mostra um vazio, tudo isso se mostra sem propósito e sem sentido. Se você quer casos em que essa pretensa, essa falsa ilusão de viver sem Deus se mostra um caminho totalmente equivocado, abra a Bíblia, que está desde o primeiro livro, um registro de pessoas que tentaram viver por si mesmo, longe de Deus, e se frustraram e quebraram a cara. Eu chamo você que me escuta aqui a um caminho estreito, não há um caminho fácil, há um caminho de seguir a Cristo, de entregar a sua vida a Ele e reconhecer que não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. O único caminho que pode te levar a Deus é Cristo. O único caminho onde você pode encontrar vida e vida em abundante é Jesus Cristo. E você hoje, a despeito de tantas infidelidades, a despeito de todos os teus pecados, você hoje pode entregar a tua vida a Jesus Cristo. E no momento em que você entregar a tua vida a Cristo, você tem um Pai. Você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus age na tua vida. E você vive uma vida em que ama a Deus e sente em todo momento que é amado por Deus. Você é alvo do amor de Deus. Mas distante de Deus, não temos esse encontro com o amor. Se aproxime de Deus e se aproxime através do Filho dele, Jesus Cristo. Eu